Olá a todos, bem-vindos. Baruch Hashem, com muita alegria, nós voltamos com mais uma semana do nosso vídeo de Parashat Shavua, obviamente sempre relacionando com uma mensagem na nossa vida e para o nosso dia a dia. O dia de hoje, estamos na quinta-feira, Yom Hamishi, é Yom Lag BaOmer. É o dia de Lag BaOmer, o dia que terminaram as mortes dos alunos, daqueles 24 mil alunos de Rabi Akiva, que começaram a falecer, que um não respeitava o outro, e por isso que nós temos os costumes de luto até esse período. E de repente, em Lag BaOmer, se conta que eles pararam de morrer. Além disso, nós temos também nesse dia o aniversário do falecimento, a Ilulá de Rabi Shimon Bar Yochai, o famoso Rabi Shimon, que se escondeu numa caverna com seu filho Rabi Elazar, estudou Torá por 12 anos, depois saíram, voltaram por mais 12 meses. Enfim, muitas coisas bonitas que a gente vai falar e a gente vai tentar associar a nossa Parashá, sem dúvida nenhuma, com Lag BaOmer, com Rabi Akiva e com Rabi Shimon Bar Yochai. Na nossa Parashá, Parashat Bechukotai, em Eretz Israel, fora de Israel, Parashat Behar. Se você está fora de Israel e não escutou na semana passada o nosso vídeo, veja o nosso vídeo da semana passada, que tem ideias muito, muito bonitas, Baruch Hashem. E nessa semana é Parashat Bechukotai, a Parashá que nós terminaremos Bezrat Hashem no Shabbat, o terceiro livro da Torá, o nosso Sefer Vaikra. Falaremos Hazak, Hazak, Venit Hazek, da gente se fortificar sempre. E logo no início da nossa Parashá vem o famoso pasuk Im bechukotai telechu ve'et mitzvotai tishmeru va'asitem otam. Traduzindo o nosso pasuk, fala na Torá, Im bechukotai telechu, se nos meus mandamentos vocês caminharem, telechu, né, da linguagem de alichá, ve'et mitzvotai tishmeru, e os meus preceitos, as minhas mitzvot, vocês guardarem, va'asitem otam, não só guardarem, como também fazerem as minhas mitzvot. E depois continua falando muitas e muitas brachot, muitas bênçãos que a pessoa vai receber se ele escutar os mandamentos de Hashem e fizer. O famoso Rashi, logo no início da nossa parashá, ele fala, Im bechukotai telechu yachol ze kiyum amitzvot. Pergunta o Rashi, será que andar, caminhar nas leis de Hashem, ele está falando do cumprimento das mitzvot? E o Rashi fala que Sheu Omer vet mitzvot tishmeru kari ayom a mitzvot amur. Ou seja, ele fala, não pode ser que ele está falando sobre as mitzvot, porque logo depois do passuco, o que ele faz? Ele fala isso, você cumprir as mitzvot. Então não é, está falando das mitzvot. Mani mekayem bechukotai telechu. Pergunta aqui o Rashi, o que eu faço então com isso que eu vou seguir as minhas leis? Fala o Rashi, sheayu amelim batorá, desculpa, que vocês sejam amelim batorá. O que significa caminhar literalmente nos preceitos, não nos preceitos, desculpa, caminhar nas leis de Hashem? Fala o Rashi, shetiu amelim batorá, que vocês sejam esforçados com a Torá. E a gente pode olhar isso e falar, ok, eu sei que para poder pegar um livro de Torá e o livro e abrir para estudar, eu preciso me esforçar, eu preciso sair de um momento de inércia da minha vida, num momento que eu posso ficar parado, e eu vou abrir um livro. Mas o Rashi não está falando isso, pessoal, porque a gente tem que entender o que significa esse conceito de se esforçar para poder conquistar e para poder literalmente receber a Torá, que é o que a gente está fazendo agora com essa preparação de Sfirat HaOmer, saindo de Pesach para chegar em Shavuot, com o recebimento dos Aseret Adibrot. Então a grande pergunta que a gente tem que se fazer é essa, pessoal. O que significa ser Amel Batorá? O que é Amelim Batorá? Esse esforço que a gente tem que ter, que sem dúvida nenhuma a gente tem que saber que é completamente diferente de qualquer outro livro, de qualquer outro ensinamento, de qualquer outra matéria que a gente tenha na nossa vida. Então a gente tem que saber que a Torá, ela traz pra gente coisas muito fortes. Fora o ensinamento divino, fora a ideia de que a gente tem que melhorar, e a Torá ela traz pra gente um crescimento, e etc, etc, etc. A Torá ela traz coisas muito fortes. O Aleishur, no Sefer Aleishur, ele escreve algo fascinante
sobre o estudo da Torá que a gente pode conseguir entender um pouco mais dessa importância. Fala o seguinte, pessoal, no livro Aleishur. Arei, quando você vai estudar, sem dúvida nenhuma, para que aquele estudo seja um estudo digno, um estudo que tenha consequências, um estudo que você, como escreve o Ramban, o Nachmanides diz para o seu filho, que quando você estudar algo no livro e você for agora fechar o livro, pensa de que maneira o seu estudo ele pode ser aplicado na prática. Quantas pessoas a gente conhece, infelizmente, que estudam, e quando você vai ver a prática, ela é completamente diferente. Eles estudam que tem que fazer, por exemplo, o chesed, tem que fazer bondade, ou que tem que dar tzedakah, ou que tem que falar com as pessoas de uma forma direito. E quando eles vão fazer isso na prática é completamente diferente. Eles não fazem bondade nenhuma, não dão tzedakah nenhuma, não falam bem com as pessoas, não recebem as pessoas com um sorriso e com o coração. Fala então, ou seja, pessoal, a gente tem que entender que o estudo de Torá, ele tem que dar pra gente a praticidade. A gente tem que estudar e entender o que esse estudo ele tem que me trazer na prática, não como qualquer outra coisa, não só para me trazer uma informação, para mudar a minha vida. A Torá ela vem para mudar a nossa vida, para trazer para a nossa vida mais valores, mais conceitos, mais ética, sem dúvida nenhuma. E o Aleishur fala, quando você estuda a Torá, fora tudo isso que nós falamos agora, você também tem que ter o quê? Um proveito. Você tem que ter prazer desse estudo. Por quê? Porque se você não tiver prazer do estudo, você não vai querer voltar a estudar. Você não vai querer estudar mais uma vez, não vai querer entender um pouco mais. Então ele escreve, fala qual é a real função, a real finalidade do estudo de Torá, desse proveito da Torá que a gente tem que ter. Olha que coisa linda, pessoal, e por isso que é importante também se esforçar no estudo de Torá. Hi Ahavat Hashem. Uau, que novidade incrível. O estudo de Torá, o proveito desse estudo, que depende de você, ele traz que o seu amor a Deus, ele vai aumentar. Você vai entender como o seu amor por Akadosh Baruch Hu, ele pode ser gigantesco quando você entende que nessa Torá é Akadosh Baruch Hu falando com você. E ele termina, Alomed bli ana'ah, mas a pessoa que estuda e não tem proveito nenhum, arei ahavato bepnimiut levavô adai netunah leinyanei olam hazeh ve'ana'ato levad. Ele fala, por que ele não consegue aproveitar? Uma pessoa, por exemplo, que ela não tem proveito do estudo de Torá dela, ele fala que o verdadeiro amor para Kadosh Baruch Hu, ele não vai vir no coração dele. Ou seja, é um amor que ele é um amor de Olam Hazeh, ele é um amor muito, muito físico. Ele é um amor, digamos assim, se a gente pode falar, muito superficial. Mas se você quer entender o que é o amor de verdade, se você quer entender como amar Kadosh Baruch Hu, abre o livro de Torá, Tiyum Amelim Batorá, vamos estudar. Porque isso vai trazer pra gente um amor fora do normal. Você vai olhar e falar, uau, como Hashem é grande, como Hashem é incrível. Vai aumentar a sua imuná, vai aumentar o seu amor, vai aumentar a sua dvekut, vai aumentar sem dúvida nenhuma a maneira que você quer estar junto de Hashem. E isso o estudo de Torá, pessoal, ele faz. A grande pergunta é, tudo bem, o que estudar? Muitas pessoas fazem essa pergunta. Ok, mas olha, para mim é um pouco difícil isso. Muita gente fala, é muito difícil estudar Gemara, é muito difícil estudar. Então cada pessoa tem que saber, como está escrito na Gemara, cada pessoa é como se fosse um mundo por si só. Cada pessoa é um mundo. E ela tem que saber que por mais que a Torá, tudo da Torá é dada para todos, ou seja, Shetiyu Amelim Batorá é interessante. O Urashi não está falando que os Talmidei Chachamim, os grandes sábios, eles precisam se esforçar, ou os grandes rabinos. Ele fala todo mundo. Shetiyu, vocês, você que está olhando agora, o mundo inteiro, a gente precisa se esforçar para esse estudo, porque esse estudo vai trazer para a gente uma elevação de quem nós somos, tanto materialmente, sem dúvida nenhuma, com os nossos valores, com os nossos atos, mas sem dúvida nenhuma no plano espiritual, o quanto um estudo de Torá ele pode valer, o quanto uma palavra de Torá que nós estudamos, por exemplo, no Shabat, vale muito mais do que algo que nós estudamos num dia normal. Então a gente tem que entender que Liot Amelim Batorá, se esforçar, pessoal, é você estudar
Mas por outro lado, você também tem o quê? Prazer desse estudo. Você poder pegar todo o conceito desse estudo e colocar esse conceito aonde? 100% na prática. E isso vai trazer a você o amor verdadeiro a Hashem. Eu quero trazer com vocês também algo muito interessante que o Razonish, grande gadolador que viveu em Bnei Brak, ele fala, ele escreve o seguinte: הסיבה העיקרית בסדר הלימוד שצריך זהירות יתרה לעשות את העיקר לעיקר. O Razonish ele fala que a pessoa ela tem que ter algo que se chama seder limud. Ela tem que ter uma ordem, ela tem que colocar na cabeça dela o que ela quer. Ou seja, não adianta cada dia ela pegar talvez um assunto diferente e ela nunca vai conseguir terminar absolutamente nada. Adianta, mas não vai encaixar aquele quebra-cabeça chamado Torá, o quebra-cabeça chamado aquele livro que sem dúvida nenhuma tem o início, tem o meio e tem o fim. Então ele fala que a importância do seder, de você ter uma ordem no seu estudo, por isso que nas yeshivot, né, se chama seder boker, é um seder. De manhã existe um seder, existe uma ordem, existe algo que você sabe que você vai começar a sua manhã aqui e você vai terminar ali. Existe o seder tzoraim, na parte da tarde, o seder erev, para que a gente entenda que tem que ser um seder. Nós temos que colocar na nossa vida uma ordem de verdade para o estudo de Torá. E continua o Razonish, ele fala, por que é importante você saber isso? Porque você consegue colocar o que é, quando você coloca seder, você coloca na sua vida o que é importante. E ele fala, isso é quando você verifica, por exemplo, de uma forma aprofundada, todas as particularidades de uma sugiá, de algum tipo de estudo. Por quê? Porque a sugiá tem que estar bem na sua boca, você tem que saber o que você está estudando, não só passar folha, você tem que saber, você tem que lembrar. Quando você terminar de estudar, você tem que lembrar, peraí, vamos tentar lembrar, o que eu estudei? Fazer Hazarot, voltar dos nossos estudos, isso é Shetiu Amelim Batorá que fala a nossa parashá. Ele fala, Veikar Azeh Doresh Amal Umilchama Pnimit. Uai, fala aqui o Razonish, pessoal, que esse esforço não é fácil. E não pode ser fácil, porque Torá, como está escrito na Gemara, no Talmud, no Tratado de Brachot, Niknet Al-Yedei Surim. Você compra através de sofrimento. Que tipo de sofrimento? Cada pessoa tem o seu. Mas não é fácil. O sofrimento aqui não quer dizer que a pessoa vai sofrer. Não. Mas que precisa de um esforço. Precisa de uma guerra. E fala aqui o Razonish que existe uma guerra pnimi, uma guerra intrínseca dentro da pessoa. Neged atzlanut. Contra algo que se chama atzlanut, a preguiça. A passividade. Você querer sempre estar no bem bom. Por quê? Porque como nós falamos no início, você tem que sair, você tem que abrir o livro, você tem que ser ativo. E ele termina e ele fala que é muito importante lahzor alatar kama peamim, tem que voltar muitas vezes no estudo, o ledakdek bidvarim she'ein hasecher ne'enem me'em betchilatam. No início, muitas vezes pode ser que o secher, ou seja, o cérebro da pessoa, ele não vai ter aquele proveito. Mas não ache que não é para você. Volta nesse estudo. Talvez você não tenha entendido, talvez as coisas não tenham se encaixado na sua vida. E ele fala, aval, amalazé, o amalatorá. Esse esforço de voltar, de fazer, de tentar, de sair da passividade, de guerrear contra a nossa preguiça, esse é o esforço da Torá. Asher kol sgulot limud a Torá, neemar alamalá. Porque todas as sgulot que vêm sobre o estudo de Torá, vem através do esforço dela. Em outras palavras, a gente tem que lembrar, pessoal, como o Razonish falou aqui, que inicialmente existe algo TV, algo natural, algo físico dentro da pessoa que não permite a ela o quê? Se encontrar com a Torá e se esforçar e etc. Mas calma, não desiste. Não desiste, se esforce para alcançar o seu objetivo, se esforce para ser quem você é, para crescer, para se transformar numa pessoa completamente diferente. E sobre isso, pessoal, como a gente fala em Yana de Yoma, o assunto do dia, não tem como não falar de Rabi Akiva e de Rabi Shimon. Rabi Akiva, todos nós sabemos, até 40 anos de idade, o que ele era? Um analfabeto. A Gemara em Masechet Ketubot, o Talmud, ele fala da história de Rabi Akiva, que ele servia lá para Kalba Savua, que era o pai de Rachel, a sua esposa.
E quando ela resolve casar com ele, ele fala para Rachel o quê? Você pode casar com ele? Não quero mais saber de você, não quero mais saber da minha herança. A Rachel, ela fala, eu estou disposta a isso. Vira para Rabi Akiva e fala, Rabi Akiva, por favor, vai estudar a Torá. Vai estudar a Torá. Rabi Akiva sai por 12 anos, pessoal. 12 anos sem voltar para casa. É um nível que é muito difícil da gente entender. Como ele conseguiu estar longe da esposa e como a esposa conseguiu permitir que ele 12 anos ficasse fora de casa. Mas a gente sabe que Rabi Akiva é aquele que com 40 anos sentava com os alunos do primeiro ano para se alfabetizar, para saber o Aleph, para saber o Bet, para entender um pouco mais. Por que é tão importante a gente entender isso? Porque quando Rabi Akiva volta depois de 12 anos com 12 mil alunos, ele volta e de repente ele escuta Rachel falando o quê? Que se Rabi Akiva estiver voltando, que não teria problema nenhum dele continuar mais 12 anos para estudar. Rabi Akiva escuta aquilo, ele nem volta para casa. Ele nem fala, Rachel, muito obrigado, estou voltando. Não, ele volta imediatamente, depois de 12 anos, o que acontece? Ele mais uma vez está chegando, só que dessa vez, o dobro de anos com o dobro de alunos. 24 mil alunos. Rabi Akiva saiu analfabeto e volta o Gadol Hador, o gigante da geração, com o quê? Com 24 mil alunos, pessoal. Quando ele está chegando, as pessoas fazem filas, fazem barreiras, e de repente vem Rachel, e ela quer se aproximar, os alunos fazem, oh! Ele fala, Sheli veshelachem, shelah. O que eu sou e o que vocês são é por causa dela. Que ensinamento incrível. Primeiro ato de Rabi Akiva, quando volta depois de 24 anos, é falar para os seus alunos, saibam que tudo que vocês têm eu devo a ela. Olha o que a Torá traz para uma pessoa. E não só isso, pessoal. A grande pergunta que a gente tem é, poxa, mas desculpa, Rabi Akiva, com todo respeito, você não podia ter falado oi para sua esposa? Você não podia ter falado, Rachel, eu escutei o que você falou, eu amo você. Muito obrigado. Ele não podia ter ficado um dia em casa, uma noite em casa, e depois ter voltado? A resposta é não, pessoal. Por que não? Porque para ele ser quem ele foi, para ele ser Rabi Akiva, ele precisava de 24 anos ininterruptos. O Rabi Akiva, se voltasse depois de 12 anos, ficasse um dia em casa que seja, ou seja, e depois voltasse mais uma vez, não é o mesmo Rabi Akiva que estudou de uma forma ininterrupta por 24 anos Torá. Não é o Rabi Akiva que se alfabetizou e se transformou no grande Rabi Akiva que nós conhecemos e que falamos tanto sobre ele. Porque aqui a gente tem que entender que no nível de Rabi Akiva, esses 24 anos eles precisavam ser ininterruptos. Se fosse uma pessoa qualquer, se fosse uma pessoa que não nasceu para ser Rabi Akiva, tudo bem. Mas para Rabi Akiva, esse momento que ele escutou e voltou, fez toda a diferença do mundo para ele. Fez ele se transformar no Rabi Akiva que nós conhecemos e que depois da morte dos seus alunos, como nós falamos no início, restam 5. Em que um deles quem é? Rabi Shimon. Rabi Shimon, famoso decreto que nós conhecemos, que está no tratado de Shabbat, no Talmud, em Masechet Shabbat, decreto romano do estudo de Torá, ele foge e etc., vai para Meará, a famosa Meará, em que Rabi Shimon se esconde por 12 anos com seu filho, sem roupa, coberto de areia, tomando água, literalmente, e alfarrobas. Ele se alimenta disso e ele sai, depois de 12 anos ininterruptos, ele sai, e quando ele olha para fora, ele vê um homem arando o campo. Ele fala, como assim? Como assim alguém pode estar no Olam Hazé fazendo isso? Como assim alguém não está estudando Torá? E está escrito na Gemara que com os olhos eles queimam aquele homem. Então sai uma bat-kol, sai uma voz celestial e fala o quê? Rabi Shimon e Rabi Elazar, voltem para Meará, vocês não estão prontos para esse mundo. Porque enquanto vocês não entenderem que esse mundo é o mundo que você vai arar o campo, mas você vai se esforçar na Torá também. Você está aqui para sair da passividade, para guerrear, como fala o Chazon Ish, todos os dias da sua vida, para sair dessa preguiça e dessa passividade, para você estudar,
para você melhorar, para você crescer, que seja um parágrafo de um livro, que seja uma folha, que sejam 10 folhas. Mas o importante, como nós falamos, é que tem um ceder. Rabi Shimon e Rabi Elazar voltam para a caverna, ficam mais 12 meses, mais um ano, e depois eles saem para revelar ao mundo, durante tudo isso que aconteceu no dia de Lag BaOmer, os grandes segredos da Kabbalah através do Zohar. Pessoal, o dia de hoje não é apenas um dia qualquer, é um dia muito especial. Um dia propício para Yeshuot, sem dúvida nenhuma, para salvações, para pedidos, sempre pedindo pelo mérito de um tzadik, nunca que o tzadik faça isso. Nós temos que pedir para Kadosh Baruch Hu sempre. Não existe intermediário na nossa relação com Deus. Pelo mérito de alguém, isso sim a gente pode fazer. Mas a gente tem que entender que Lag BaOmer também é um dia que a gente tem pedidos materiais que eles podem se interligar com pedidos espirituais. E a grande pergunta é por quê? Porque, de acordo com algumas opiniões, esse dia de Lag BaOmer é o dia que, quando a Am Israel estava no deserto, é o dia que começou a cair o man, o presente de Hashem. Que, por um lado, nós sabemos que ele satisfazia a pessoa, ele era físico, mas, por outro lado, ele era o quê? Ele era espiritual. Ele era o que você quisesse. Qual gosto você quisesse, o man ele ia ter. E aqui a gente vê mais algo fortíssimo que nós temos nesse dia. Que nós possamos, Bezrat Hashem, entender, se conscientizar, pessoal, que esse mundo, a gente não está aqui para passar 120 anos. A gente está aqui para Liot HaMelim BaTorah. A gente está aqui para se esforçar. E esse esforço exige dedicação, exige tempo, exige esforço, sem dúvida nenhuma. Porque sem isso, nós não vamos conseguir ser quem a Kadosh Baruch Hu planejou que nós tenhamos que ser. Que com essa mensagem, com a ideia de Rabi Akiva, com a ideia de Rabi Shimon, Rabi Elazar, o seu aluno, o seu filho, na verdade, de Rabi Shimon, mas Rabi Shimon, aluno de Rabi Akiva, que com essa ideia nós possamos crescer, nós possamos, sem dúvida nenhuma, entender e tomar decisões seríssimas na nossa vida de quem nós queremos ser, onde nós queremos chegar e até quanto nós podemos crescer. Saibam, pessoal, da mesma maneira que sonhar não tem limite, o estudo de Torá não tem limite. Como fala Ben Bagbag no Pirkei Avot, na ética dos pais, a forba de kulaba. Quanto mais você revirar a Torá, por mais que você acha que você já sabe, revira ela mais uma vez, porque tudo o que você precisa, toda a sua vida, todas as suas respostas, o seu crescimento, e como o Aleixur falou, o seu amor verdadeiro a Kadosh Baruch Hu, o amor que está dentro de você e você vai conseguir colocar para fora através do estudo de Torá. Que possamos estudar, amar Hashem, amar os próximos, para que a gente possa também, sem dúvida nenhuma, amar a nós mesmos. Shabbat Shalom.